Você se vê como uma louca, assim, do mundo, que era alguém que estava completamente perdida? Como você vê a sua história antes de Jesus até você ter o seu verdadeiro encontro? Nossa, Porque tem gente que olha para trás e fala, eu não era tão ruim assim. Eu tinha essa visão, mas hoje em dia, quando eu olho, gente, eu consigo enumerar tanta coisa, eu me sinto tão envergonhada com as coisas que eu vivi, que eu achava que era, não tem problema, que eu falo, gente, eu sei de onde eu vim, coisas que as pessoas nem imaginam e, hoje em dia que é pregado como algo tão natural, que a gente deve buscar, né? Como você se vê? pra mim sempre vai ser um baque. Às vezes eu acordo tranquila e falo, meu Deus, eu sou crente. Conheci o Deus vivo. Às vezes eu tô assim na igreja, adorando a Deus, e o que eu oro muito, assim, converso muito com meu pai, é, Senhor, eu te procurei em todos os lugares. Porque essa sensação que eu tinha, esse vazio que nós temos, todos temos. Meu irmão, se você está afastado de Deus, não negue. Que o Espírito Santo testifique aí na sua casa. Existe um vazio que só o Senhor pode preencher. Nós fomos criados para Ele, somos a imagem e semelhança dEle. Todos nós temos um espírito. Deus colocou em cada um de nós. Muitas pessoas estão ali com o espírito morto, mas o Senhor vem para nos vivificar, sabe? Para mim é sempre um baque, sempre será. Então às vezes eu acordo e eu falo, meu Deus, eu conheci o Senhor, eu conheci a Deus. Porque antes da minha conversão, não só esse vazio, que é um clássico, mas eu era muito questionadora. Me dizia ateia, convicta. Para mim, Deus não existia, não fazia sentido. A tua família, ninguém tinha fé em Deus? Tinha, minha mãe crente fervorosa. Sua mãe é crente? Crente fervorosa, mas né, por isso que a salvação é individual. Cada um prestará conta, né, daquilo que fez diante de Deus. Cada um tem a sua própria mente, sua própria alma, suas próprias opiniões. E foi chegando um tempo que eu fui vendo que não fazia muito sentido ali para mim. Sabe, fui me afastando. Até que eu me tornei ateia convicta. O que aconteceu? Escamas nos olhos. À medida que nós vamos nos afastando de Deus, escamas vão sendo colocadas. De uma forma que eu falo assim... sinceramente, hoje eu vivo para Deus, sinto a presença dele nos meus dias, sabe? Mas se eu virar as costas para Deus hoje, em pouco tempo eu vou me perguntar, será que eu conhecia a Deus mesmo? Será que era verdade mesmo? As escamas vão sendo colocadas, as pessoas não percebem isso é espiritual. Então, ainda que você tenha vivido grandes coisas em Deus, nós vemos exemplos assim no mundo, né? Pessoas que viveram coisas estrondosas em Deus, vão se afastando, vão se esquecendo, eu não sei nem se é isso mesmo. As escamas vão sendo colocadas, né? Então, apesar de ter crescido em um lar cristão, o tempo foi se passando, eu fui me afastando, até que chegou o ponto em que eu comecei a entender que, assim, não fazia muito sentido, fui me afastando. Hoje, você convivia ali com pessoas que eram ateias também? Você acha que faz parte do teu convívio, esse afastamento, essa falta de fé? O porquê que você acha que ficou tão convicta que não existia Deus? Lógica humana. Foi quando o meu raciocínio começou a se desenvolver, era criança. Minha mãe crente, sempre... Tanto que eu conhecia as histórias da Bíblia, né? Cresci em um lar cristão. Mas o meu raciocínio lógico começou a se formar. Sabe quando a criança começa a aprender algumas coisas, começa a perguntar? Eu nunca vou me esquecer do dia que eu cheguei com minha mãe e perguntei, mãe, muito interessante, a senhora me ensinou a história da Arca de Noé, mas não com essas palavras, mas com palavras de criança. Mas, mãe, eu não entendi o seguinte... Você disse que todos os animais ali, né? Os animais entraram ali na arca, porém o pinguim... Eu criança falo pra mim, pinguim sobrevive à temperatura fria. Só que com as minhas palavras de criança era pinguim vive no gelado. Né? O camelo no calor. Como é que todo mundo ficou dentro da arca? Eu nunca me esqueço que minha mãe me respondeu algo assim. Porque Deus é um Deus de milagres, né? Quando Ele faz, tudo coopera. Ele dá uma ordem, tudo se faz. Então Deus é um Deus de milagres. Aquela resposta pra mim não foi o suficiente. E ele olhou e falou, não fez sentido, faltou a lógica. E eu comecei a me caminhar muito em direção a essa lógica. Não faz sentido, não. Para mim, Deus não existe, não fazia sentido. O justo viverá pela fé, não é mesmo? Hoje eu tive o privilégio de conhecer a Deus assim, de uma forma tão intensa que não tem como eu duvidar, sabe, Karina? Eu mexi com o mundo espiritual que não vem da parte de Deus. Tive contato, sabe, com demônios, tive um contato muito forte com Deus, mas naquela época eu não tinha. Então, o motivo, na verdade, de eu me tornar uma ateia convicta na época foi o sentido lógico. Para mim não fazia muito sentido. Hoje os tempos mudaram. Por exemplo, eu tenho muita reverência diante de Deus, muito temor. Quando eu estou lendo a Bíblia e eu encontro algo ali que, puxa, eu não estou entendendo muito bem. Não é que nem no passado, quando eu era criança, eu falava, não, mas não fez sentido para mim, logo a Bíblia está errada e Deus não existe. Não. Se tem algo que eu não entendo, eu entendo. E eu sou limitada. A limitação vem de mim, a palavra...
é viva. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra é viva. Então, com muito temor, eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, se for da sua vontade, me dá entendimento sobre esse versículo, porque para mim a tua palavra é preciosa. E assim, Karina, Deus me dá revelações na palavra dele, sabe? Deus me mostra coisas na palavra, Deus tem me dado entendimento, porque tem vários níveis ali na palavra, sabedoria, entendimento na palavra, revelação na palavra. O temor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. As coisas mudaram, sabe? E ali, depois que você passou, né, o que você questionou e descartou a possibilidade de existir um Deus, e você disse, eu busquei em outras coisas. Então, por que você tinha interesse em outras coisas? Você queria entender o que era o sobrenatural, o mundo espiritual? Você não cria em Deus, mas você achava que existia algo além do físico que você queria conhecer ou não? Existe uma confusão na cabeça de quem é ateu. Porque as coisas criadas testificam que Deus existe. A criação testifica que Deus existe. Então, muitas vezes, eu me via, por exemplo, olhando a natureza. Satanás ele tem nos roubado muito isso, né? Tem nos tornado cada vez mais automáticos, mais dentro ali do local de trabalho, coisas criadas por homens, né? Edifícios. Mas se você for um pouco para a natureza, às vezes acontece isso comigo, até convicta. Vi a natureza, o vento balançando, as montanhas, os animais. A complexidade do meu pensamento, eu falava, de onde vem tudo isso? Quem está por trás disso? Às vezes eu me estremecia. De onde vem a complexidade dos meus pensamentos? E às vezes eu ficava olhando aquilo, eu nunca me esqueço, sabe? Porque às vezes eu olhava pela janela e via o vento passando, a grama balançando, e eu falava, meu Deus! Não, meu Deus! Meu Deus! Quem é esse Deus? Deus não existe. Meu Deus se tornou expressão, né? Todo mundo fala, mas nem todo mundo crê de fato. Sim. E eu olhava aquilo, tem algo errado. Só que eu ficava muito questionadora. Hoje as coisas são diferentes. Quando eu olho para a natureza, eu vejo assim, a graça de Deus. Então, assim, naquela época, é como se... São as escamas que vão sendo colocadas nos nossos olhos mesmo, sabe? Eu comecei a procurar... estava falando sobre a mente do ateu. Nós vamos ficando confusos. Porque é como se existisse uma sede dentro de nós. Como eu falei, sabe? Todos nós temos um espírito. Aquela sede vai nos consumindo. Eu comecei a sentir isso. Eu nasci para ser dele. Eu nasci para ser filha de Deus, sabe? Às vezes eu oro e falo, Senhor, eu sou tua e tu és meu. Deus sabe disso. Então eu senti uma sede muito forte. Eu comecei a sentir necessidade de preencher essa sede. Então comecei a me envolver com várias coisas durante a minha caminhada. Muito álcool, grandes quantidades de álcool. Me envolvi com drogas. É claro que hoje assim, a gente tem um entendimento do que as drogas são de fato, o que elas trazem. Mas... o mundo ele não apresenta dessa forma, e Satanás não apresenta dessa forma, mas com um certo glamour. Isso está muito inserido nas séries de hoje em dia. Netflix, nossa, são muitas as séries que apresentam as drogas como algo totalmente glamouroso. Na verdade, a vida é tão curta. A palavra se cumpre até em quem não quer crer na palavra de Deus, né? No livro de Eclesiastes, a gente vê muito isso. Tudo é como se fossem em vão. As coisas construídas nessa terra são em vão. É trabalho debaixo de sol, é em vão. Então, assim, as coisas que são construídas nessa terra, elas são passageiras. E as pessoas, elas vivem isso, até quem não crê. E aquilo vai nos trazendo angústia. Que terra é essa? A gente constrói, mas é pra nada, porque a gente nasce pra morrer. Isso começou, sabe? Era muito duro. Era muito duro. Você estuda pra trabalhar, você trabalha pra chegar em casa e é isso. Só que no final a gente vai morrer. Só que e a minha mente? Pra onde ela vai? Porque a minha mente é complexa. Poxa, eu sou um ser vivo. Eu sou mais que um ser vivo. Você começa a reparar os animais, você fala assim, eu sou diferente dos animais. Que complexidade é essa? E a minha mente era essa bagunça, sabe, Karina? E as drogas e a bebida faziam você não pensar tanto nisso, talvez, era um escape. Chegou no ponto que eu mal parava sóbria. Chegou no ponto que eu já não estava suportando. Meus pensamentos ficavam cada vez mais acelerados, tudo ficava cada vez mais confuso. Eu sentia uma sede que nada saciava. Não tinha bebida que saciava a minha sede, nada saciava. Eu ia procurando, como se faltasse algo. Algo está faltando. Você compartilhava isso com alguém? Eu tentava, mas às vezes eu não conseguia, sabe? Porque eu via as pessoas tão vazias quanto eu. Porque eu estava naquele mundo. Depois que eu me converti, saí pregando o evangelho para todo mundo pensou, esse é o nível mais avançado de loucura que eu já vi. Então, assim, mas estavam todos tão perdidos quanto eu. Chegou o tempo que eu descobri o caminho, a verdade e a vida. Eu descobri, encontrei. Eu tava procurando, eu achei, gente. E comecei a pregar pros meus amigos. Tinha até um relacionamento na época, antes de terminar com ele, porque já não estava mais compatível, né? Preguei pra todo mundo. Mas todos estavam tão perdidos quanto eu, sabe?